E eu falei, pô, eu vou pegar, não vou escrever um livro novamente. Eu vou pegar o livro do Dr. Adhemar. Falei com ele, falei, ó, Dr. Adhemar, vamos atualizar isso aqui? Tá? Não, vamos sim. Tá. Gostou da ideia? Que beleza, maravilha. sopa no mel. Por quê? Porque eu já peguei um livro pronto, eu herdei um livro. Sim. Até não nem queria botar o meu nome na capa, falei, bom, põe só lá dentro como revisor, atualizado e tal. Né? Ele falou, não, faz questão, põe na capa. Que legal. Então, tá bom. Então eu herdei um livro, e o que eu fiz? Eu atualizei o livro. Aí você também está sendo humilde, porque você está desmerecendo aqui toda a importância que você teve nessa atualização, né? Sim, mas eu não escrevi o livro, eu só trouxe a atualização, como se eu falasse só sobre a parte nova. O marco legal para cá. Tá. Não é? Então eu aproveitei toda aquela parte anterior. Mas que já é robusto, né? É muita coisa, né? É um livro excelente, é um livro que todo mundo que utiliza... Ó, o Capo Bianco vai dar bronca na gente. Já fizeram um podcast. Porque a gente já não parou de falar aqui, né? É verdade. Então, vamos nos preparar aí para fazer aquela introduçãozinha básica. Mas é interessante saber o que vem por trás, né? A história de como foi criado, né, mesmo? Isso é maravilhoso. Sim, né? Bom, ao seu comando, meu amigo. Vamos lá. Tô bonitinho. Então, vamos lá, tá? Chique e elegante. Aqui, beleza. Uma musiquinha aqui. Opa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sim, estamos aqui em mais um o nosso Adnocast, o podcast da Adnotari, da nossa Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E olha só, sempre fazendo aquele super mega convite para você. Não é associado, não é associado ainda, não. Peraí. Tá pensando o quê? Entra agora mesmo, abre uma outra aba aí e entra lá em www.adnotari.org.br e faça agora a sua inscrição. É baratinha a anuidade e você tem acesso a muito conteúdo que vai fazer com que a sua advocacia no extrajudicial, no notarial, no registral, seja muito mais assertiva. Então, faz lá sua associação e venha para esse mundo interessantíssimo. Temos reuniões de núcleos temáticos, aliás, núcleos temáticos dos mais variados, que vão fazer com que você tenha uma imersão de conhecimento. Então, reunião exclusiva para associados. O grupo de WhatsApp que bomba. Todo dia nós temos lá discussões interessantíssimas e todo mundo ajudando todo mundo. Ninguém larga a mão de ninguém. É uma família Adnotari. E ó, hoje eu tô aqui com o cara que simplesmente preside a Adnotari, meu amigo Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jorge? Prazer estar aqui novamente. Mas você tem que vir sempre, meu. Aliás, tem uma cadeira cativa aqui para você, né? Por favor. E convidado, estou aqui. Então já está intimado, né? Para vir sempre. E fazer aquele recado, chamar o pessoal também pro Instagram da Adnotari, @Adnotari. Aliás, ó, toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem papo acadêmico com o nosso amigo Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga. Bom, olha só, antes de começar tudo tal, eu vou fazer aquela tua apresentação formal, tudo, para engajar que é a questão acadêmica que você tem, né? Mauro Antônio Rocha, advogado, parecerista, professor, ele é graduado pela USP, tem pós-graduação em Direito Notarial e Registral pelo IBEST e também pós-graduação em Direito Imobiliário pela Faculdade Legale. E ó, ele também preside a Adnotari. Como que é essa experiência aí de presidir a nossa academia? É uma experiência muito boa, viu? Mas ela é cansativa. Tá? Tanto que nós vamos ter eleição agora e eu declinei da reeleição que o Estatuto me garantia, né? Mas é muito interessante, você participa de uma série de eventos, uma série de situações
que servem para o seu próprio desenvolvimento e que servem também para que você trabalhe em prol do crescimento da nossa academia. Né? Verdade. Assim, na sua gestão, Mauro, o que eu acho que ficou muito bem fundado é a participação da Adnotar em eventos, né, como parceiro, como realizador, idealizador de várias realidades, né? Então, nós tivemos agora recentemente, o último foi em Santana de Parnaíba, que nós tivemos um seminário lá de direito imobiliário, né, promovido lá pela subseção de Santana de Parnaíba. Nós vamos ter agora em Bertioga outro, né? Em Paraná, nós fizemos parcerias com o Cresce de Paraná. Três eventos de Paraná agora, em seguida. Aliás, eu vou lá para Londrina, dia 28. Esse episódio vai quando ao ar, meu amigo Capobianco? Esse episódio vai ao final da semana que vem. Então eu já vou ter ido para Londrina, porque é segunda-feira que vem que eu vou. É dia 28, então vai ser dia 1º, dia 2, né, de setembro já, né? Não, acho que ainda é setembro. Putz. No final, acho que é 28 mesmo, ou 29. Não, dia 29. Eu vou dia 25 para Londrina. Vou dia 25 para Londrina. Então, e tem outros lá, a Suelen também vai para Curitiba e o Mandina vai para... Eu esqueci a cidade que ele vai. Bom, mas... Eu esqueci. Eu também, mas... E assim, eu acho que é muito interessante isso, né? Essa ramificação da Adnotari, não só aqui em São Paulo, que tem a sua base, né? A maioria dos Adnotares de São Paulo, mas a gente busca outros horizontes também, né? Então, eu assumi a Adnotar depois de 4 anos de gestão do Kiko Naga. Né? O Kiko Naga foi o primeiro presidente e foi reeleito por mais 2 anos. O Kiko Naga fez um serviço bastante bom, fez um trabalho bastante bom e precisava ser fundamentado, né? Terminado. Então, foi essa a minha função, foi a de terminar o trabalho do Kiko Naga. E eu sempre tive essa preocupação de que a gente precisava furar uma bolha que nós mesmos criamos, não é? Em que nós estávamos sempre voltados para os mesmos associados, tá? O que fazia com que a gente não conseguisse expandir. Então, o meu trabalho foi furar essa bolha. Eu acho que nós conseguimos, não tanto quanto eu queria furar muito mais, né? Expandir muito mais, mas acho que expandimos muito. Somos hoje bastante conhecidos no estado de São Paulo e fora do estado de São Paulo, e acho que daqui para frente é só manter e colhendo aí os frutos. Sim, a semente foi lançada, isso. E assim, eu destaco uma outra coisa, Maurão, é que você falou da importância do conhecimento que a Adnotari está tendo, né, o reconhecimento que a Adnotari está tendo, isso repercute na nossa corte lá em Brasília, no STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. Primeiro a gente participou, né, como amicus curiae, de uma ação envolvendo a questão de alienação fiduciária, penhora de imóvel em execução condominial, né? Nós tivemos uma participação na audiência pública, fizemos sustentação oral, até o Kiko Naga foi lá, sustentou oralmente na sessão do STJ. A nossa visão, né, enquanto institucional, acabou sendo acolhida pela maioria da segunda sessão do STJ, ainda que não tenha repercussão geral, a gente ainda sabe da situação ainda provisória, né, desse julgado, e agora a gente foi convidado, e aí é diferente, porque a outra vez a gente buscou participar, agora a gente foi convidado, o STJ nos convidou para participar de uma revisão do tema da tese 886, né, da súmula 886. Exatamente. Do tema 886. Nós estivemos lá, fomos reconhecidos pelo peso da nossa participação, tanto que fomos convidados para participar de uma outra questão e também dar lá a nossa opinião, não é? Que será evidentemente considerada de alguma forma para efeito da definição
do direito ali. Com certeza, eu acho que essa é uma das funções institucionais que a Adnotare tem, né? Exatamente. Propagar o conhecimento, mas buscar também alterar o estado de coisas ou contribuir para que haja um aprimoramento das instituições. E quando a gente fala, principalmente com o CPC de 2015, que os precedentes têm uma importância muito maior, vinculativa, essa oportunidade de nós influirmos num resultado, né, de uma revisão desse tema 886 ou qualquer outra questão que a gente possa vir a participar, é histórico, é relevantíssimo. Então, isso na verdade é uma volta ao início. Por quê? Porque, como você sabe, a Adnotare nasceu, não é, da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Seccional São Paulo, né, capital. Comissão especial, né? Essa comissão, entre outras coisas, ela prestava consultoria ao presidente da OAB São Paulo, né? Muito bem. Então, nessa consultoria, nesse trabalho, nós éramos um braço da OAB São Paulo, nós tínhamos como objetivo formular projetos de lei, não é? Para serem apresentados em nome da OAB, tá? E também manifestação de opinião nas questões relevantes trazidas pelo presidente para que fossem estudadas. Isso depois que nós saímos da OAB e fomos nos constituir como uma entidade independente, de alguma forma isso ficou meio postergado. Até porque, até ter relevância também, a OAB tem a super relevância, né? Sim, claro. Consagrada. A Adnotare, ela teve que conquistar isso, né? Exatamente. Então agora nós retomamos isso. Nós estamos participando de projetos de lei, participando de audiências públicas e tal, mostrando fora o que é que nós temos para oferecer. Maravilha, que bom. Bom, meu amigo, vamos falar sobre hipoteca, né? Vamos. Hipoteca que a maioria talvez tenha visto na faculdade em uma aulinha, outra, né, bem en passant, bem simplória, e na prática fala, pô, não vejo, né? Tudo bem, tem as antigas, né, hipotecas constituídas há 20 anos, 15 anos, né, bem antigas mesmo, Sim. né, porque a alienação fiduciária tomou o palco, tomou o lugar. E agora a gente pode falar que existe uma nova hipoteca? Então, essa é uma dúvida que ocorre a todos os doutrinadores. Né? Existe uma nova hipoteca? Na verdade, não, porque a hipoteca foi pouco modificada pela lei, né? Ou quase nada. O que alterou foi apenas a execução da hipoteca. Né? Foi introduzida a hipoteca, a execução extrajudicial da hipoteca, que também já existia, né? Para os contratos de SFH já existia desde 74, se não me engano, a execução extrajudicial. Tá? Mas agora ganhou um novo corpo, ok? A hipoteca ela foi muito importante podemos dizer, durante séculos, não é? Tão importante que no Brasil, primeiro nós tivemos uma lei de registro hipotecário e só depois nós tivemos uma lei de registro de imóveis. Tá? Então a hipoteca era mais importante do que a propriedade. E aí, pegando esse gancho da importância da hipoteca, vamos pensar do ponto de vista social, né? Porque a gente sempre trabalha muito no jurídico, né? Reflexos jurídicos, isso, aquilo, mas a hipoteca, qual foi o papel da hipoteca no contexto social, econômico? Né? Qual é a relevância? Então, ela era muito importante e muito relevante. A hipoteca é que garantia a existência de crédito, que também era pouco relevante o crédito imobiliário, por exemplo, mas era crédito em geral, a hipoteca abrangia crédito em geral, não é? Ela era muito importante. E eu costumo dizer que o fato de ter uma hipoteca
há alguns anos, algumas décadas, era uma coisa que dava um status ao hipotecante, não é? Então, você ter uma hipoteca no Banco do Brasil, por exemplo, um fazendeiro que tinha uma hipoteca no Banco do Brasil, ele era uma pessoa que tinha crédito, porque ele foi acreditado lá no Banco do Brasil. Reconhecido, né? Foi reconhecido, então ele era reconhecido fora também. Tá? Então, tinha um poder muito grande a hipoteca. O problema da hipoteca foi o surgimento do BNH e do SFH, do Sistema Financeiro. Por quê? Porque o Sistema Financeiro de Habitação adotou a hipoteca como seu principal instrumento de garantia. Mas não tinha outro, na época. Pois é, não tinha. Mas É adotou. porque você tem a fidúcia, mas aí é um nada, né? Mas adotou, né? A hipoteca. O que acontece? Quando o Instituto Jurídico ele se junta, ele se emiscui, né? Como é que Se fala? funde. Se funde com um problema social, ele acaba sendo prejudicado, não é? Então a hipoteca existia, funcionava muito bem, sua execução funcionava bastante bem, sempre funcionou. No entanto, quando veio o SFH, ela acaba tendo as consequências, acaba recebendo as consequências dos problemas sociais de moradia. Tá? Então, o que acontece? Ela acaba sendo... ela acaba tendo um tratamento diferenciado no judiciário, tá? Um tratamento pró-devedor. Por quê? Porque quando você tem um devedor, dois devedores, três devedores, você tem um problema de crédito, um problema financeiro. Quando você tem 10 mil, 20 mil, 50 mil devedores, você tem um problema social. Agregado ao fato de que a execução da hipoteca vai desalojar aquelas pessoas, porque no SFH o próprio imóvel adquirido foi dado na garantia. Exatamente. Então, a consequência da execução era muito mais gravosa. forte, muito mais gravosa. Não é? E o que se faz? Começa-se a postergar a execução. Não é? A aceitação de recursos inexistentes, recursos diversos. Teses mirabolantes. As decisões tendentes a proteger o morador, proteger o mutuário. O vulnerável. O né? vulnerável. Não é? Que mais? O tempo que se gastava com isso. E não havia uma hipoteca para o SFH. Era a mesma hipoteca para todos. Não é? Isso foi desaconselhando a utilização da hipoteca para as demais atividades. Não é? Porque não se pode admitir uma dívida que você leve 10, 15 anos para receber. Não, é absurdo. Não é? Absurdo, não tem sentido. Então isso prejudicou a hipoteca. A hipoteca foi perdendo sua força, perdendo até que chegou num momento em que ela já não garantia mais. Colapsou, né? Colapsou. E isso terminou lá com a súmula 308 do STJ, né? Do STJ, ou do STF, não sei lá, não me lembro, que definiu que a hipoteca concedida para a construção do empreendimento não produzia efeito em relação aos compradores daquele mesmo empreendimento. Não é? Então, a incorporadora pegava dinheiro para construía, vendia. Com a garantia com dada. a garantia, e não tinha mais garantia, porque ele já vendeu e aquilo não fazia efeito em relação aos compradores, e morreu. Acabou a hipoteca e acabou o crédito imobiliário, acabou
o sistema financeiro da E você habitação. vê como é importante essa visão social em detrimento, nesse caso, do credor hipotecário, porque do ponto de vista de direito do consumidor, é extremamente relevante proteger o vulnerável consumidor Sim, de eventual má gestão, administração dos recursos que a incorporadora buscou e deu aquele imóvel em garantia, sim, né? Porque você tem essa malversação de recursos, porque só vai executar a garantia se houver inadimplemento. E assim, a incorporação não é para gerar inadimplemento. Não. Porque todo mundo que atua para buscar lucro, para ter lucro. E o mercado imobiliário, a gente sabe que os valores de lucro envolvidos, né, o VGV de uma incorporação, são altíssimos. Né? Então, para dar errado, tem que fazer muita coisa para dar errado. Né? sim. Então, assim, a proteção do vulnerável a gente precisa proteger aquela soma gigantesca de consumidores, porque aquela incorporadora, e tivemos vários casos emblemáticos, né, na história, de quebrarem. Né? Então, realmente, quem vai proteger? Qual vai ser o fiel da balança aí para essa proteção, né? Exatamente. E você desestimula também a concessão, né, do crédito. A instituição financeira já não consegue receber lá na ponta do mutuário, né? Que ele vai deixar de pagar, ele sabe que no ano seguinte vem uma anistia parcial do valor devido, E que vai beneficiá-lo, né? que vai beneficiá-lo, então ele já não paga, certo? Fica aguardando a concessão daquela anistia. Se ele já não recebe aqui, na outra ponta, que é a construção, aí acabou. Não tem o menor interesse nesse assunto aqui. Por isso que acabou. Chegou um momento, lá no início dos anos 90, que não existia mais crédito imobiliário. Não é? Em consequência, já não havia mais mercado imobiliário, não existia mais construção imobiliária financiável. Não é? As poucas incorporações que eram feitas eram incorporações que eram vendidas à vista para alguns poucos que tinham condições de pagar à vista aquele negócio. Ou algumas outras, tipo, em função da confiança da empresa, podia lançar um imóvel para pagamento parcelado e construção também a longo prazo, não é? E que houvesse compradores, porque, no geral, os compradores não iam também. Isso daí demonstra o quanto que hoje parece que tão simples o crédito, mas o crédito é o motor da economia. Né? Sem crédito, você não é nada. Né? Por exemplo, eu só consegui comprar a minha casa por conta de um crédito que eu obtive. Né? Então, isso fomenta muita, quer seja por estratégia, quer seja por necessidade, para você alcançar aquisições, ainda mais imobiliárias, que a gente está falando de um valor agregado grande, ainda que seja 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 10 milhões, não importa. Para aquela pessoa é um valor relevantíssimo. Sim. E sem o crédito, muitas vezes ela não tem o atingimento do sonho da casa própria, da aquisição patrimonial, e isso interfere em setores da economia dos mais variados. Né? Então você fala da construção civil, mas você tem N outros setores da economia que geram ou que são influenciados pelo bom ou mau andamento da construção civil. Né? Sim, sem dúvida. A construção civil segurou a economia do país na grande crise de 2008. Não é? Enquanto todos os países se debatiam aí para sair da crise, o Brasil passou, como dizia o nosso presidente Lula naquele momento, né, uma marolinha. Não é? Por quê? Porque estava num boom econômico, num boom de construção civil e de crédito imobiliário enorme, passou batido. Não é? Sim. Então, aí a hipoteca perdeu a sua importância, não é? Perdeu a sua importância como garantia. E não tinha mais o que fazer. Veio a alienação fiduciária.
Encomendada pelas instituições financeiras. encomendada pelas instituições financeiras. Não é? O que isso não significa que é uma coisa ruim. Eu não estou fazendo juízo de valor. Pelo contrário, porque elas precisavam de alguma forma ter uma garantia Sim. que fizesse com que elas voltassem a outorgar crédito. Sim, sim. Né? sem Então dúvida nenhuma. tem um aspecto social relevantíssimo. Tem até uma coisa que diz, a gente ouve em todo lugar que a alienação fiduciária salvou o crédito imobiliário. E ela tem 96% do crédito imobiliário garantido por alienação fiduciária. Eu costumo responder o seguinte, olha, se tivessem adaptado a hipoteca naquela época aos padrões de hoje, não é? Com execução extrajudicial, agilidade, garantia, poderia ter sido a hipoteca mesmo, não é? Mas talvez até para Romper, né? romper, né? Falando, vamos pegar uma coisa diferente, alienação fiduciária. Ok, botou alienação fiduciária. Que foi uma mas ele já sacada. tem 96% do mercado. Eu acho pouco, porque depois daquilo nunca mais teve hipoteca. Pelo menos no sistema financeiro da habitação, não mais, né? Não, no começo estava convivendo. Tá? Eu lembro que lá no começo o mutuário podia escolher Tá. hipoteca ou alienação fiduciária. Tinha umas diferenças lá de juros. Sim, porque o risco do inadimplemento é muito maior na Exato. hipoteca do que na alienação. Né? Exato. Você Mas- quer juros a 15% ou a 9%? Você escolhe hipoteca mais cara, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Mas isso demorou um ano e meio depois, já afastaram de vez a hipoteca, ela ficou restrita lá a operações eventuais. Né? Ela Principalmente não morreu de todo. não ligadas ao imobiliário, né? Ligados ao imobiliário, principalmente ao imobiliário de construção. Né? Tá. Tá? Porque é muito mais fácil você construir um imóvel, captar dinheiro e dar garantia imobiliária, e dar garantia hipotecária. Por quê? Porque na medida que você encerra, conclui a obra, você pode ir desligando as unidades, não é? e fazendo dinheiro. Se você faz isso com alienação fiduciária, você dá o imóvel todo, o prédio todo, como garantia, e o desligamento disso é muito complicado. Por conta de ter transferido a propriedade resolúvel, né? Exatamente. Então, isso nunca funcionou no mercado. Né? Só quando, em casos assim, que o credor não merece muita fé mesmo, é que enfim, lá uma alienação fiduciária. Agora, se ele tem um pouco de fé, põe lá a hipoteca e aí tem que controlar. O banco tem que controlar porque continua valendo a lei, a súmula 308, né? Ele tem que controlar os negócios que são Mas feitos. hoje os mecanismos no caso do sistema financeiro da habitação, os mecanismos de controle do gasto por parte da incorporadora pelo credor é muito mais efetivo, né? Esse acompanhamento de obra, medição, liberação de valores, não é? É mais efetivo. Agora, a compra e venda por compromisso de compra e venda, É livre. você não tem como acompanhar, porque isso é feito lá no stand, né? Tá? Se no fim do dia a incorporadora dizer que não vendeu nada, você não tem como provar que vendeu. Né? A não ser que você tenha uma pessoa lá o tempo todo acompanhando todas as operações. Não, e aquele empreendimento vai gerar 100 contratos, 50, 100, 200 contratos, né? Tem caso de condomínio de mais de 1000 contratos, né? Por causa do Sim. tamanho. Então, assim, é uma progressão geométrica de controle que é inviável. Ainda que você tenha, milhares de contratos com incorporadoras, você tem milhões de compromissos de compra e venda. Sim. Né? Então, o controle disso é insano, né? O que se faz hoje é fazer o desconto dos recebíveis. Né? Então, você fez um contrato de compra e venda, não registrado, um contrato ali aguardando, né?
e você dividiu aquilo em 20 parcelas. Você tem que entregar aquelas parcelas para o credor hipotecário. Ele passa a ser o credor. Tá. O não cumprimento disso é uma violação contratual bastante séria que pode ter consequências que a incorporadora não gostaria de enfrentar. Então é uma forma de controlar. Tá. E me fala uma coisa, a hipoteca, então, basicamente se diferencia da alienação fiduciária porque na hipoteca não houve a propriedade resolúvel sendo transmitida para o credor fiduciário, enquanto que na alienação fiduciária esse é o mote maior, né? Sim. Isso o que você vê de consequências práticas para todos os envolvidos com relação a essa diferença que é a básica? Eu acho que continua. A alienação fiduciária, ela veio dentro de um movimento de supergarantias, certo? E qual é a supergarantia? É aquela que você transfere a propriedade do bem para o seu credor, não é? Então se reconhece como supergarantia a alienação fiduciária e o leasing. Tá? Faz tempo que eu não ouço falar do leasing, hein? Pois é, está meio esquecido. Mas são consideradas supergarantias. Por quê? Porque o credor é o dono do bem, né? Ele tem instrumentos para recuperar imediatamente. A hipoteca não é uma supergarantia. A hipoteca é uma garantia comum, não é? Então, ela não é tão eficaz quanto a alienação fiduciária. Mas não significa que não seja mais eficaz, como deixou de ser, né? Ela recuperou essa eficácia. Hoje você faz a execução extrajudicial com o mesmo procedimento da alienação fiduciária, algumas poucas diferenças em razão da natureza dos institutos, não é? E com a mesma agilidade e a mesma segurança. Então, tranquilo. Eu acho que hoje em dia nós já podemos dizer que nós temos um instituto que não vai concorrer diretamente com a hipoteca, com a alienação fiduciária. Tá? A alienação fiduciária vai continuar sendo o principal instituto até que seja destruído lá pelo judiciário ou pelas instituições financeiras. Tá? A alienação fiduciária, né? Mas a hipoteca será um instrumento complementar. Você acha que vai aumentar o custo do dinheiro nessa diferenciação da utilização da hipoteca como essa... Acho que hoje não. Porque fazendo até o comparativo que você trouxe no passado, né? A possibilidade de escolher hipoteca alienação, mas a hipoteca mais cara, né? Porque assim, eu acho que é uma questão que a maioria das pessoas não pensam, é que não se está comprando um imóvel, está comprando dinheiro que vai ser usado para comprar aquele imóvel. E essa percepção muda completamente a realidade das coisas. Sim. E os juros remuneratórios é o custo do dinheiro. Então, quanto que você vai pagar por aquele dinheiro? 200, 300, 400, 500, não importa qual seja. Então, esse custo do dinheiro está diretamente relacionado à garantia que está sendo ofertada. A garantia de retorno. Né? Então você acha que não vai ter... Acho que não, porque hoje você tem uma situação bastante parelha. Né? Agora, facilita. Por quê? Porque muitas vezes o devedor não quer dar o bem dele, não quer transferir. É violento. A transferência de uma propriedade para o credor é violenta. Sim. Não é? Não para aquele que está comprando o imóvel. Primeira compra. Esse é como se você estivesse comprando alguma coisa para pagar em prestações. Ele nem tem a consciência exata da amplitude da alienação fiduciária, né? Exato. Agora, aquele que é o proprietário, fazendeiro, por exemplo, ele tem a fazenda dele lá, Fazenda São José, produz café e tal. Para ele é violento pegar a propriedade dele e transferir para um credor pelo financiamento. Sim. Muitas vezes ele não quer fazer aquilo, ele não se sente bem com aquilo. Então a hipoteca evita isso. Não precisa. Apenas cria lá
um ônus, uma constrição na matrícula, dizendo que, olha, está devendo aqui. E esse bem pode ser executado. Escutido em razão... Escutido, né? Sim. Essa é uma visão, principalmente quando não se fala, como você falou, não propriamente para aquisição, a garantia não foi dada pela aquisição do próprio imóvel, né? Porque existem, às vezes, falsas percepções, porque não são tão usuais assim, do manejo dessa garantia, porque toda garantia é acessório a um outro negócio jurídico. Sim. Né? Acessório ao principal. Então, você tem lá um empréstimo. Qualquer que seja a natureza desse empréstimo, você pode ter uma garantia, né? Não exclusivamente do sistema financeiro da habitação ou mesmo de instituições financeiras. É claro que quanto mais relevante for o negócio jurídico, talvez mais seguro seja constituir uma garantia real, né? Como a hipoteca, como a própria alienação fiduciária, que ambas têm esse status de garantia real por conta da vinculação com o bem, né? Então é importante ter essa medida. Qualquer negócio que você faça, você está dando uma garantia, não é? Eu lembro quando eu dava aula lá na Universidade Caixa, aí os gerentes falavam muito em operação sem garantia. Não existe operação sem garantia, não, mas não tem, eu dou dinheiro lá sem garantia, cheque especial sem garantia. Amigo, não tem isso. Você tem uma garantia universal, que é o patrimônio. Responsabilidade patrimonial. Exatamente, né? Então, é que você não analisa, né? Ou analisa de forma muito simplória. Exato, né? Exato. É patrimônio presente, passado, presente e futuro. É assim? Você me lembrou, eu já fui bancário, meu amigo. Eu trabalhei no Banco do Brasil, passei no concurso, tudo, trabalhei lá por 9 meses, né? E eu era ASNEG, assessor de negócios lá, escriturário de pessoa jurídica e tal. E realmente você fazia uma análise de crédito com base em alguns documentos, mas você não tinha uma visão profunda. Por quê? Porque a responsabilidade patrimonial geral é a garantia, e é claro que isso mexe com o preço do dinheiro. Quanto menos garantia, maior o custo do dinheiro. Claro. É isso aí. Então, todo negócio tem garantia. Agora, tem negócio que tem a garantia específica, né? Na hipoteca, garantia específica do bem hipotecado. Constitui-se uma hipoteca sobre aquele bem. A alienação fiduciária. Você transfere o bem para o credor. Não é? Então você tem uma garantia específica. Essa é a grande diferença. Então eu acho que nesse sentido a hipoteca e a alienação fiduciária elas meio que se igualaram. Tá? Embora a preferência continuará sendo da alienação fiduciária para os negócios imobiliários, principalmente. Tá. Para o credor, eu acho que se o credor puder escolher, acho que ele continua escolhendo a alienação, né? Sim, continuará escolhendo a alienação. Mas você acha que o mercado ele vai, de alguma forma, se autorregular com relação a essa escolha? O mercado vai... Porque, assim, ainda é muito cedo para a gente pensar, porque a lei é de outubro, a Lei Geral das Garantias é de outubro de 2023, né? Nós não temos uma repercussão... Por exemplo, eu como leiloeiro ainda não fiz nenhum leilão de hipoteca, né? Até porque, se bobear, não tem nenhuma inadimplência ainda relacionada a essa formalização nova, né? Essa estruturação nova da hipoteca. Então, você acha que o mercado ele vai se autorregular com relação a essa preferência de escolha, definir uma principal ou não, ou vai ser realmente... Vai. Os bancos estão estudando, né? Lá no banco eu trabalho, está em constante estudo. Já estão aplicando? Já estão constituindo hipotecas? Que eu saiba, não. Não. Fora aqueles casos que eu já falei que eram casos específicos, não. Já foi adaptado, aí já... No crédito imobiliário... Ainda não. Não tem. Só a alienação fiduciária. Mas estamos estudando, está em constante estudo a aplicação da hipoteca. O que vai precisar, já saindo do estudo jurídico, indo para o estudo financeiro, definir quais as diferenças de tratamento das duas garantias. Aí são aqueles cálculos gigantescos tal para evidenciar o risco, exatamente, né?
O risco é maior ou menor? Ainda então não tem esse posicionamento, Não tem. esse estudo está em andamento ainda. Você quer fazer hipoteca? Pode fazer, sem problema, mas o custo será este. Não é? Se optar pela alienação precária, é um custo menor. Porque está mais conhecido, está mais consagrado, vamos chamar assim. Exatamente. Bom, vamos fazer um parênteses aqui, meu amigo, para chamar um dos nossos quadros, que é o quadro Vai Dar Registro? Nesse quadro, nós trazemos uma situação, pela experiência do nosso convidado, Mauro Antônio Rocha, com relação à situação de registro no registro, conseguiu, tal, alguma coisa que possa interferir no registral para fins da realidade, né? Então, porque a gente sabe que a letra da lei muitas vezes é diferente da prática, o que acontece nessa dinâmica que pode afetar um ato de registro. E o caso que o Mauro trouxe aqui é uma questão relacionada à descrição de unidade imobiliária, e aí estava errada, e aí aquela questão da empolgação na hora da compra, e é coquetel de lançamento, é porque tem muito disso, né, Maurão? As empresas, as incorporadoras, para vender, chamam, fazem aquele coquetel maravilhoso, isso, tal, champanhe, prosecco, tal, e tá lá, a empolgação na hora da compra pode gerar inadvertências aí, né? Pode. Ela, na verdade, não é bem na hora da compra, né? Na hora da compra, com certeza, você vai ter uma série de problemas. Gente que compra sem poder pagar, gente que não tem condições, mas está ali, tomou 2, 3 doses de vinho e tal, acaba assinando um contrato. Isso é o normal. Mas a questão que eu trago é a questão da assinatura do contrato. Por quê? Porque anteriormente, hoje as coisas já mudaram um pouco, porque você faz a assinatura eletrônica e tal, já não tem aquela reunião para assinatura, né? Mas você fazia eventos de assinatura. Então você tinha lá um empreendimento com 350 unidades, não é? Já nós temos lá 350 contratos de compra e venda que foram feitos com as partes, e foi concluído, regularizada a obra, a BITS na mão, ok, agora vamos assinar os contratos de financiamento imobiliário. Tá. Aí faz um evento, junta lá 350 casais, no mínimo, não é? São 700 pessoas, junta todo mundo, tem um pãozinho de queijo, tem um vinhozinho e tal, e vão tomando, e vai fazendo o contrato. Todo mundo feliz, né? A chave balançando, não é? Exatamente. O contrato bancário, em geral, ele já não é muito palatável, né? Né? Eu não diria nem em relação às suas cláusulas, que as cláusulas são conhecidas, as pessoas podem ter lido até 2, 3 vezes antes da assinatura. Eu diria mesmo a sua complementação, descrição das partes, do imóvel, do preço, das condições de pagamento, que é o que diferencia um contrato de outro. Então o que acontece? Você tem lá 700 pessoas e você vai receber naquele dia, ali naquele local, 700 contratos. Não, 350 contratos. 350 contratos. Aquilo é feito na última hora, como em qualquer outro lugar. Não é? Aqui é Brasil. Então, no dia anterior, para tudo e vamos organizar. Fazer esses. E manda. Então começa a assinatura. Traz uma, assina. Ninguém presta muita atenção em nada. Não é? Empolgação. Você tem até que o cara assina o contrato errado, não é nem dele, né? De outra pessoa, está lá o nome. Está o nome de outra pessoa lá, mas nem prestou atenção. Assim. Mas o principal, não presta atenção na descrição do imóvel. E é muito fácil você errar a descrição do imóvel. Muito. Não é? Por quê? Porque você tem um imóvel, se você tiver um prédio, você tem pelo menos 4 apartamentos por andar. Né? Se você tiver um prédio mais popular, você pode ter até 10 apartamentos por andar. Se você tiver um condomínio
com várias torres, você tem a repetição de unidades em cada uma das torres. Só mudando o número do bloco. Exatamente. Então, se tornou muito comum, por exemplo, o cara comprar um apartamento 22 e no contrato dele sai 32. Tá? Ou o cara comprar um apartamento 32 do bloco 1 e no contrato dele aparecer lá com 32 do bloco 2. Aquilo tudo é assinado, no fim é coletado, junta, vai para o cartório de imóveis e registra. Quer dizer, pode ter 2 contratos para uma mesma unidade, né? Vamos pensar que apartamento 22 do bloco 2 e apartamento 22 do bloco 1. Só que saíram 2 contratos do apartamento 22 do bloco 2. Então, se acontecer isso, tranquilo. Você vai bater no registro de imóveis, ele vai devolver um, pelo menos. Só que e se registrar o errado? Mas pelo menos um ele vai devolver. Um ele vai devolver. Não é? Mas, em geral, é uma bagunça generalizada. Então, vai para o cartório registra lá o que for possível, que ele devolve, aí tem que corrigir e tal. Mas o que acontece? O cara, no contrato dele, ele tem 32, mas ele comprou 22. E ele sabe que ele comprou 22. E a própria incorporadora entrega para ele a chave do 22. Sim. E para o outro, a do 32. A do 32. O outro tem lá, sabe Deus o quê? O contrato dele. Não é? Se só inverter os dois, ele terá o 22 e está no 32. Muito bem. Aí, isso acontece. É frequente. Muito tempo, as pessoas fazem a reforma do imóvel, modificam o imóvel integralmente, né? Põem os móveis planejados e tal. Aí chega um dia ele resolve vender. Põe à venda. A hora que ele põe à venda, aparece lá, mas peraí, esse aqui não é o seu apartamento. O seu apartamento é o 32, não o 22. Nossa. E agora? Ué? O outro cara também já fez um monte de alterações lá no ou seja, não é possível desfazer. Ou seja, então o 22 sobe para o 32 e o 32 desce para o 22. Não, é incompatível. É incompatível. Então tem que ter um trabalho de retificação contratual, cancelamento de registro, novo registro. E o ônus é todo da incorporadora, né? Então, aí fica né? Não tem nada a ver com isso. Quem fez o contrato foi o banco. O banco não tem nada a ver com isso. Fiz de acordo com as informações da incorporadora. Então fica aquele joga para lá, joga para cá, ninguém quer assumir. Solidariedade, né? Ninguém quer assumir. Mas isso aí até se resolve, no fim se resolve. O problema é o tempo que aquela pessoa que estava vendendo o imóvel... ele pode até ter perdido a venda. Pode perder a venda, sim. Ninguém vai comprar um imóvel que não é. E a demora dessa regularização, tudo, o cara perdeu a venda. Exatamente. Então, é muito comum. Reparação de danos aí, hein? Muito comum que isso aconteça e isso vai se resolvendo. E quando se resolve um, aparece outro. Resolve um, aparece outro. E assim por diante. Não é? Então, essa era uma questão que dava registro, mas que precisa retificar depois, né? Que não deveria ter dado, né? Que não deveria ter dado. Bom, esse foi o nosso quadro Vai Dar Registro? Mauro, a experiência conta absurdamente, né? Antes de finalizar a questão da hipoteca, vamos ter que conversar mais ainda sobre hipoteca. Já estou dando spoiler que vai ter outro episódio aqui que a gente vai ter que falar mais propriamente da execução de hipoteca. Mas eu quero aproveitar a tua experiência, e aqui a gente nem combinou essa parte,
para trazer uma história, alguma coisa que esteja ligada ao mundo notarial e registral, né? Pode ser sobre hipoteca ou eventualmente qualquer outra situação, que é o nosso outro quadro, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Maurão, histórias. Vamos lá, que história você pode aqui nos trazer, nos brindar? História eu conheci muito, rapaz, mas já faz algum tempo que eu estou. Você precisa escrever um livro de contos, É. né? Deveria ter escrito. Até tem um calhamaço assim de documentos, né? Os documentos mais estapafúrdios que você possa conhecer, eu tenho lá. Tenho Um calhamaço. arquivo disso. Eu tenho, por exemplo, procuração com firma reconhecida, nunca foi assinada com firma reconhecida, não é? Eu tenho. Calma aí, a procuração não tem a assinatura, mas tem o reconhecimento da Mas tem o firma? reconhecimento da assinatura. Olha, Gasparzinho. essa é incrível. Eu tenho procuração assinada pelas as duas partes, têm a mesma assinatura, ou seja, o outorgado assinou pelo outorgante, já exercendo a sua procuração, né? Assinou pelo outorgante E por ele próprio. e por ele próprio. Muitas coisas, tem documentos, marido e mulher com o mesmo número de RG. E os dois têm documento, RG, Isso com daí o mesmo número. Isso acontecia com o CPF. É comum, né, a questão mais antiga, o CPF ser comum até em razão de um certo machismo estrutural, né? Do CPF da mulher ser o do marido. Agora, a RG eu nunca vi o mesmo número. Eu também nunca tinha visto, mas eu tenho. Aliás, eu tenho duas situações que os dois têm o mesmo número. Pessoas, marido e mulher com o mesmo nome, é coisa altamente difícil de encontrar. Eu já conheci pessoas que aparentemente não eram parentes diretos, mas tinham o mesmo sobrenome. E aí se casaram, tudo tal, então ficou uma duplicidade lá de sobrenome, né? Nem precisou alterar o sobrenome quando casaram. Agora, o mesmo nome inteiro, O prenome... mesmo nome inteiro. É bastante comum no mundo que existam pessoas com o mesmo nome. Sim. Agora que elas se encontrem E se e se casem. É muito... Tem É que eu não imagino, eu não consigo imaginar, Maurão, uma Geórgios José Elias Bernabé Alexandrites. Né? Né? Tem um caso até bastante conhecido daquele que foi governador lá de Mato Grosso, talvez, Goiás, ali no centro-oeste, que era o Iris Rezende. Não era Iris Rezende? Iris Rezende, não é? Iris. Ele que era casado com a senhora Iris Rezende. Né? Esse era um caso bastante conhecido. Tá. Né? Mas eu tenho lá algumas situações. Porque Iris aí tem um nome que pode ser tanto masculino como feminino, né? Não tem essa... Exatamente. E então a gente já viu muita coisa. Vamos ver se eu lembro de algum caso específico aqui para o... acho que a gente pode... E acaba passando, né? Essas situações... Porque assim, se você tem 2 RGs, é o órgão de segurança pública que promoveu eles, né? Vocês não tem como falar, bom, mas tá errado isso daqui, né? Sim. Porque é um documento oficial, né? Sim. Eu tive muito caso de gente que comprou o imóvel com o documento do irmão, por exemplo. Se passando pelo irmão. Não se passando pelo irmão. Ele, comprando o imóvel, trouxe os documentos do irmão. Entregou os documentos do irmão. Mas o quê? Um equívoco? Um equívoco. Foi um equívoco. Pegou a carteira errada na hora de sair de Exatamente, casa? pegou os documentos errados. Tá, e não percebeu. E não percebeu. Aí tudo é feito... Tudo é feito quando você vai ver, não é possível. Não é? É muita falta de... Assim, Maurão, eu acho que é tão importante esse momento
que às vezes tem pessoas que não se dão conta da importância e talvez levem a essas situações estapafúrdias aí, né? Exatamente. Porque, não, e outra, falta de assessoria, falta de cuidado até, porque assim, por exemplo, você está do lado da instituição financeira, então o correspondente, ou aquele preposto, ou na agência mesmo, pô, o gerente ele tem que ter aquele cuidado de verificar, de analisar, porque as pessoas que estão lá para assinar, o interesse que as move, às vezes perde aquela noção do senso crítico do momento, né? A emoção, ou a não saber a importância. Então, é importante ter alguém isento, né? Com aquele olhar crítico mesmo, né? Exato. Né? Maravilha. Então, Pessoas de sexo ignorado, por exemplo. Nós não estamos falando de. Como é que é a palavra atual que se fala disso? Das questões sexuais da pessoa. Tá. Não. O registro dele era um registro de pessoa de sexo ignorado. Então ele trazia lá certidão de nascimento, sexo ignorado, RG, sexo ignorado, e assim por diante. é complicado. 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 Porque não é uma questão social, né, que a gente tem normal. É uma questão objetiva lá no momento do nascimento que não foi preenchido o espaço, né? Exato. Muitos casos também da pessoa que se transformou. Então ela era proprietária de um imóvel, era José da Silva. Aí, durante a vida dela, ela se transformou, ela passou a ser Maria José da Silva, não é? E ela trocou todos os documentos dela e tal. O dia que ela vai vender o imóvel, é o José da Silva querendo vender o imóvel da Maria José da Silva. Sim. Isso parece uma coisa simples, é extremamente complexo para resolver isso quando você está ali numa Sim. mesa de negociação. Principalmente quando você é advogado da instituição financeira, não posso. Até quando você falou em atualizar os documentos, não foram todos os documentos que foram atualizados, porque deveria também ser atualizado a matrícula do imóvel, né, perante o registro. Né? Precisaria Sim, ter já claro. sido feito ato contínuo, né? Exatamente, né? E pode ser feito, não tem problema, pode ser feito. Daí Mas quando chega ali, você fala, peraí, tem que ser feita... é uma questão que precisa ser examinada. Tem que ser atualizado para poder viabilizar o negócio. Né? E o serviço público, antigamente, era complicado, né? Eu lembro uma questão pessoal, eu tirei o meu RG quando eu fiz 18 anos. Você só podia tirar o RG aos 18 anos, antigamente. Fiz 18 anos, tirei o RG. Fui lá, preenchi as coisas, pau. Voltei no dia marcado, delegacia da Vila Maria. Voltei no dia marcado, o cara me entregou o RG. Botei no bolso, fui embora. Quando cheguei em casa, estava Marco Antônio Rocha. Porra, Marco Antônio Rocha? Bom, deixei passar um tempo lá, uns dias e tal, aí voltei lá. Olha, isso aqui, ele falou, agora não recebo mais. Tinha que reclamar na hora. Não reclamou na hora, agora você fica com isso. Agora você é Marcão. Eu falei, pô, mas peraí, como é isso? Ô, Marcão. Pois é, o que eu fiz? Pedi uma segunda via, na segunda via veio certo, lá no Antônio Rocha. Certo? Então, durante algum tempo, tinha 2 RGs, um como Marco Antônio e outro como o golpe tá aí, hein? Não, o golpe tá aí, hein? Capobianco, repercussões criminais do uso desses 2 documentos distintos, né? Olha a repercussão gigantesca. Eu não usei, tá? Nunca nem portei. Você tá sabendo agora, a primeira vez que você falou. Mas era um documento oficial. Com foto e tal, reconhecido. Olha, esse foi então o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Maurão, estamos chegando ao fim. Eu queria que você só explicasse aqui a questão extensão da hipoteca. O que é isso, extensão da hipoteca? A extensão da hipoteca é a mesma extensão que foi aprovada para a alienação cruciada. É você ter uma hipoteca, tá? Porque um grande problema das garantias são que elas prejudicam a circulação de bens, não é? Por quê? Porque você
faz um negócio num valor X e você dá uma garantia num valor superior, geralmente, àquele valor do benefício. Tá? E na medida que você vai pagando aquilo, essa diferença vai ficando muito maior. Tá? Então, chega num certo momento que você quer tomar outros empréstimos, outros financiamentos, mas você não tem garantia para dar, porque a sua garantia está lá vinculada. Isso para os bancos é muito ruim. Não é? O que a princípio era interessante, que o banco fala, não, olha... Até o final eu tenho uma garantia? Eu tenho uma garantia fabulosa, eu dei 1 milhão para o cara me deu um mal de 10 milhões de garantia. Mas tirou do mercado aquele... Estou tranquilo, mas você não tem nenhum negócio mais com esse cara. Por quê? Porque ele não tem outra garantia para dar. Então, a extensão, na hipoteca eu não sentia muito isso, porque a hipoteca permite a hipoteca em graus. Segundo grau, terceiro grau. Então, se você tem lá uma diferença entre o valor da dívida e o valor da hipoteca, o seu credor podia aceitar uma hipoteca em segundo grau para te fazer uma outra. Só que ele ficava à mercê da primeira hipoteca, né? Que tem a preferência, né? E como é na alienação fiduciária também. Hoje você pode fazer... mais de uma alienação, né? Se não é chamada de segundo grau, mas é chamada de superveniente. Poderia ser chamada de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Seria um problema. A extensão é diferente. Por quê? Porque aquele segundo empréstimo, ele vai ser encaixado dentro da mesma hipoteca. Então você tem uma hipoteca lá do valor de R$1.000, R$1 milhão. A sua dívida é de R$200 mil. Então você tem um espaço ali de 800. Faz mais um negócio de 300, joga lá. Então você passa a dever 500 naquela mesma hipoteca. Entra como, no registro entra como escritura de re-ratificação? Não, escritura de complementar. Porque eu já vi em coisas... De extensão. Porque eu vi nas antigas, eu vi, principalmente, um caso que eu peguei para fazer leilão, até... o cara era dono de concessionária, então ele pegava dinheiro com a montadora, pegava crédito com a montadora, então ele deu um imóvel em hipoteca, né? O leilão que eu estava fazendo não era com relação a essa hipoteca, era com relação a débitos condominiais que recaíam sobre o imóvel. Então ele tinha várias vezes instrumentos de retificação e ratificação do primeiro contrato que foi feito, ampliando o crédito dele. Seria mais ou menos nesse sentido? Isso eu estou falando de coisas antigas. Nesse caso aí, na verdade seriam renovações. No termo do registro não está escrito renovação, estava retificação e re-ratificação. Com efeito de renovação. Tá. Ou seja, junta tudo a dívida ali, daquele negócio. E o legal é que algumas cláusulas só eram alteradas. Então ficam alteradas as cláusulas XPTO lá. E aí, a diferença da extensão é o seguinte: a extensão ela se torna uma única dívida. No entanto, para efeito de terceiros, ela pode ser desconsiderada. Por quê? Porque tem uma dívida anterior. Você pode ter uma fraude contra credores, porque até a oneração de bens pode ser uma fraude contra credores ou uma fraude de execução. Exatamente. Quer dizer, eu vou privilegiar um credor em detrimento de outro, né? Então isso daí pode ser... Com a extensão de uma hipoteca, eu torno ela praticamente eterna, pelo menos durante um prazo. Sim. E os outros credores? Né? Ela nunca vai se extinguir só lá no prazo. Mesmo assim você tem como fazer renovações. Sim. Não é? Por quê? Porque você fica realimentando. Com certeza. Então essa realimentação é possível, mas ela não produz efeitos em relação a terceiros no caso de conflito de interesse. Maurão, precisamos falar mais sobre hipoteca. Aliás, você vai ficar aqui, a gente vai gravar mais um episódio. Só que antes de fechar esse episódio, eu queria fazer aquele quadro de perguntas rápidas que nós temos um nome, né, meu amigo? Capobianco, aqui é o Adnoeski.
Acertei o nome dessa vez. Ó, eu tô ficando craque no inglês aqui, tô trabalhado no inglês. Porque o Adnoesc, o objetivo é aquele pinga-fogo, aquelas perguntas rápidas, respostas diretas, tal, para que você possa... Você que está nos assistindo aí, conheça mais o Mauro. É uma pessoa incrível, um conhecimento, experiência maravilhosa, né, que vocês vão ter aqui nesse livro, aqui, essa obra interessantíssima, A Hipoteca, que ele escreveu junto com o Dr. Ademar Fioranelli. Então vale muito a pena observar isso, né? Oi? No próximo episódio ele fala bastante. No próximo episódio ele vai falar muito mais, com certeza, tal. E aí o que acontece? Vamos lá, Maurão. Com toda a tua experiência, o que você pode falar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para trilhar uma carreira consolidada, de sucesso, de conquistas? O que você pode falar para essas pessoas? Qual a mensagem que você passa para elas? Você já começou bem, né? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu tô acompanhando todas as alterações aí que vão ocorrendo no mercado de trabalho, no mercado de conhecimento, e eu não sei onde é que nós vamos chegar. Mas eu acho que o conhecimento sempre será importante, não é? Então a pessoa tem que ter foco no estudo, não é? Tem que ter foco no estudo, tem que escolher aí um caminho, uma carreira, e se especializar, trabalhar, estudar bastante, para se destacar, porque senão ele será submergido, porque as coisas estão mudando numa velocidade tão rápida que eu acordo de manhã e eu perdido, eu não sei mais para onde eu vou, não sei se eu vou me preocupar com a inteligência artificial, com a tokenização, com as novas garantias, com as novas jurisprudências. Eu acho meio confuso. Me desculpa, mas essa questão eu não tenho como responder de outra forma. Mas eu acho que essa sua angústia, vou chamar assim, eu acho que é latente para todos nós, né? Porque realmente esses novos modelos de mercado, as novas formas de atuação estão ainda num campo a ser explorado, né? Então, é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva realmente, né, para conseguir se concretizar. Eu tenho um neto que está na faculdade, ele tem 22 anos. Direito? Não está fazendo direito, não. Está fazendo veterinário. E às vezes ele vem me pedir algum conselho. Tem um concurso assim, não sei o que e tal. E eu muitas vezes devolvo ele. Estou dizendo, não, peraí, é conflitante. Foca no seu negócio, foca no que você está estudando, gaste seu tempo com isso e tal. Pá. Ok? Ele deixa para lá, daqui a pouco eu fico pensando, será que eu devo o conselho certo? Não é? Eu não sei. Está extremamente complexo para a gente trilhar o caminho assim, em relação das carreiras em geral, não só da carreira jurídica. Carreira jurídica, por exemplo, às vezes eu tenho a impressão que ela vai acabar. Eu vejo na instituição que eu trabalho, eu vejo lá centenas de advogados fazendo planilha. Eu falo, mas foi para isso que as pessoas estudaram? Para fazer planilha? Vem uma IA aí e substitui todo mundo, né? Pois é. É verdade. Assim, não tem resposta errada, né, na vida. Tem reflexos do que você decide, né, com certeza. Maurão, obrigado mais uma vez. Né? Você vai ficar aqui para a gente gravar mais um episódio para entrar mais ainda no assunto da hipoteca, execução dessa hipoteca, dessa nova hipoteca, e fazer aquele super convite para você. Você precisa ser associado da Adnotare para ter uma assertividade maior na sua advocacia no âmbito do registral e notarial. Sim, entra lá agora em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação. É baratinho, os benefícios incríveis. E gostou desse episódio? Curte, compartilha, deixa aí sua mensagem e vai ver todos os outros episódios que nós já gravamos em mais de um ano de Adnocast. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!